Cara, é o seguinte, eu quero te apresentar um cara, um autor, que vai deixar a sua escrita simplesmente absurdamente viralizante, viralizável. Sei lá, qualquer palavra que você pense que vai fazer. Muita gente quer ver teu conteúdo. E isso mudou os meus textos no meu Instagram. Eu quero pegar os livros aqui, cara. O nome desse cara é Charles Bukowski. Eu acabei de ler esses dois livros dele, Misto Quente e Cartas na Rua, e eu queria explicar um pouco pra você sobre este cara, sobre essa escrita. E cara, pode ver, olha, os livros são livrinhos pequenos, super fáceis de ler. Pensa um negócio fácil de ler. É um pouco pesado para algumas pessoas, mas assim, porque ele fala muito palavrão, fala muita putaria, mas cara, é uma escrita veloz, rápida de internet. Inclusive, existe mais um cara, mais um livro, que é o Clube da Luta. Eu não sei onde está o Clube da Luta. Meu Clube da Luta está aqui em algum lugar. Que também tem uma escrita rápida e veloz que é perfeita para a internet. Basicamente, desde que eu li o primeiro livro do Bukowski, eu voltei a escrever carrosséis no Instagram. Isso não sei quanto tempo tem, mas eu já ganhei 1000 seguidores com esses carrosséis, cara. Eu já estou aqui quase em 384 mil seguidores e os meus carrosséis estão tendo centenas de milhares de visualizações. É coisa assim, ó. Eu estou falando em vários vídeos, né? 300 mil, 600 mil, 400 mil visualizações nos carrosséis. E a inspiração do meu carrossel está sendo 100% Charles Bukowski. Tanto é que eu comprei um livro que eu ainda não li, que é este livro aqui, olha, sobre a escrita, Bukowski. Porque eu quero saber o que esse cara tem a dizer sobre a escrita. Afinal de contas, a escrita dele é muito boa para você crescer no digital. É um negócio impressionante. Então, só para você entender, né? Quem que é Bukowski? Bukowski, e eu fiz uma pesquisa da biografia dele aqui no Cloud. O Bukowski, ele é filho de pai americano e mãe alemã. E ele nasceu na Alemanha, mas com 3 anos de idade ele foi para os Estados Unidos. E esse cara, ele se fudeu na vida, entendeu? Desculpa eu falar palavrão demais nesse vídeo, mas assim, o pai dele batia nele, eles eram pobres, ele só tinha emprego ruim, ele virou um alcoólatra, ele era meio malucão da cabeça, e você vê que os livros dele são como se fosse uma biografia dele, cara. É um alter ego, não sei o quanto é real, o quanto é inventado, mas a trajetória de vida é real. Então, esse livro aqui conta de 11 anos que ele trabalhou no Correio, e ele de fato trabalhou no Correio. Esse livro aqui conta da infância dele e da adolescência, que é de fato aconteceu mais ou menos da forma como está aqui, de acordo com a biografia. Então o Bukowski, ele foi um cara que sofreu a vida inteira, não teve dinheiro a vida inteira, mas que tinha um talento literário absurdo. Ele descobriu um negócio chamado livros. Ele descobriu uma biblioteca, e a biblioteca, junto com a bebida, virou uma fuga dele do mundo. Cara, diga-se de passagem, ler livros, muitas vezes para mim foi uma fuga do mundo. Cara, eu me lembro quando eu li Harry Potter. Harry Potter era uma fuga do mundo, cara. Era melhor estar no Harry Potter do que estar na vida real. Então, livro pode ser visto assim, cara, é um bom jeito de você fugir um pouco do mundo, mas uma fuga que é boa, que é melhor do que você beber, ficar drogado, mexer no celular, entendeu? Então, depende do livro talvez, mas enfim. E o Bukowski, então, ele escreveu essa série de romances, poesias e um monte de coisa. E basicamente a escrita dele, ela tem uma característica, como é que estão me ligando? A escrita dele tem uma característica muito interessante. É frase seca e veloz. Eu preciso bloquear aqui a ligação, senão não consigo gravar meu vídeo, né? É frase seca e veloz. E uma coisa interessante é, eu fui procurar as inspirações do Bukowski, e uma delas é o Hemingway. Hemingway é um cara que eu já li 2 livros, Por Quem os Sinos Dobram e O Velho e o Mar. Eu nem lembro onde eu guardei Por Quem os Sinos Dobram. Tá? Bom, tá aqui. Vou pegar aqui pra você ver também. Tem que subir aqui, cara. É livro, né? Eu tenho aqui, ó. Por Quem os Sinos Dobram é um livro incrível. Quase 700 páginas. Este livro aqui é simplesmente maravilhoso. Eu terminei ele esses dias. E Hemingway também é um cara de frases secas. E a internet, veja, o que é a coisa do digital, tá? O digital é uma leitura para quem está com pressa. Isso, eu sempre pensei nisso. Leitura para quem está com pressa. Então, para quem não é mais capaz de prender a sua atenção em algo muito grande e profundo,
carrossel no Instagram, se você é capaz de escrever frase seca e uma escrita que é veloz. Sabe o que dá velocidade à escrita? Pontuação. Ponto final. Porque, veja, se você... Vamos lá, pontuação é respiro. Engraçado, né? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Como criar histórias. Um guia para você escrever histórias. E existe um capítulo só sobre pontuação aqui, logo no começo do livro, onde ela fala exatamente isso. Olha, o ponto final indica uma parada, por um momento. O ponto e vírgula indica pausa. A vírgula indica uma pausa muito breve ou a espera por uma mudança. O travessão é uma pausa que separa uma frase. Agora, qual que é a questão? A vírgula, essa é a minha percepção, tá? Posso estar errado. Mas a vírgula, se você enche um texto de vírgulas, você deixa um texto lento. Ele vai ficando mais trancadão. Se faz parágrafos enormes, com frases muito longas, você tem um texto mais lento. Agora, se você tem frases secas, diretas, ponto final muito curto, você começa a ter um texto muito veloz. Vamos ver se eu consigo te dar um exemplo. Ó. A primeira coisa de que me lembro é de estar debaixo de alguma coisa, ponto final. Era uma mesa, eu via uma das pernas de madeira, via as pernas das pessoas e um tanto da toalha que pendia no ar, ponto final. Era escuro lá embaixo, eu gostava de ficar por ali, ponto final. Isso deve ter sido na Alemanha. Eu devia ter 1 ou 2 anos de idade. Era 1922. Eu me sentia bem debaixo da mesa. Ninguém parecia saber onde eu estava. A luz do sol escorria sobre o tapete e sobre as pernas das pessoas. A luz do sol me agradava. Então você vê que é muito ponto final e ponto final da velocidade. Por quê? Porque você não tem que pensar uma frase muito longa. Você vai pegar um Dostoiévski, né? Então aqui, ó, o duplo Dostoiévski. Cara, o primeiro parágrafo deste livro, o primeiro parágrafo deste livro começa aqui. Ele anda uma página, 2 páginas e meia. Ele é quase 3 páginas de um parágrafo, cheio de vírgulas, frases longas. Cara, por isso que Dostoiévski é maravilhoso, eu adoro Dostoiévski, mas para um cara que não está acostumado a ler, ele trava no começo de um livro do Dostoiévski. Por quê? Porque é um texto muito mais cansativo de ler para quem não está habituado. Já caras como esses, o Hemingway, que é elegante, não fala palavrão, ele tem mais cuidado com o refino, ele já escreve muito rápido. Já o Bukowski é linguagem da rua. É o jeito que você conversa, que você vê os caras conversando no boteco, e esse texto rápido e que parece uma conversa é perfeito para o digital. Uma outra característica, que é a terceira, né? Então, ó, é rápido, linguagem bem natural, bastante oralidade, parece que eu estou ouvindo uma conversa de um amigo. Terceira característica muito importante, o Bukowski, ele é vulnerável, ele revela defeitos e problemas. Você vai lendo o livro e você percebe, cara, esse cara era maluco. Esse cara deve ter sido depressivo, deve ter sofrido, e aí eu fui ver a biografia de fato. Era um alcoólatra, o pai batia nele, tinha problema com a família, tinha problema, não tinha muito amigo, foi muito feio, teve um problema de espinha, que ele conta nesse livro, aí ficou horripilante, muito feio. Então assim, dá pra ver pelo texto dele que ele sofreu. Agora, qual que é a coisa? Ele não esconde o sofrimento atrás de uma vida perfeita, e isso conecta, cara. Não é que você vai ter que contar para as pessoas todos os seus sofrimentos, abrir seu coração, se lamentar. Não, mas é que pessoas reais sofrem. Isso é uma coisa importante que você tem que saber. Só o sofrimento é universal. Se, ó, eu posso ser mais rico ou mais pobre que você, eu posso ser mais bonito ou mais feio que você. Agora, não importa, na vantagem, a gente nunca vai ser universal a vantagem. Só algumas pessoas vão ter iates, outras não vão ter. Só algumas pessoas vão ter jatos, outras não vão ter. Agora, todo mundo vai sofrer, como diria Marília Mendonça, entendeu? Todo mundo vai sofrer. Então o sofrimento é universal, por isso que o sofrimento conecta. Porque tenha dinheiro o tanto que for, alguém que você ama vai morrer. E você vai sofrer um luto, e você vai sofrer pela morte de alguém. Tenha dinheiro o tanto que for, eventualmente você vai ficar doente, e você vai saber o que é. Todo mundo sabe o que é uma dor de cabeça. Todo mundo, eu não sei o que é quebrar uma perna, mas muita gente sabe. Agora, eu sei o que é sentir dor. E aí, sentir dor eu posso associar a quebrar uma perna. Muitas mulheres sabem o que é a dor de um parto. Então assim, a dor, o sofrimento, ele tem muito mais abrangência do que a parte boa. E é por isso que você apresentar algo de sofrimento no conteúdo viraliza. Tá, me mandaram um vídeo ontem, né, da moça que se demitiu do emprego por causa da inteligência artificial.
grande chance de que várias pessoas que estão assistindo esse vídeo já viram esse vídeo da mulher. Por quê? Porque ela está abrindo uma realidade de um certo sofrimento. Ela pediu demissão, não foi demitida. Só que por uma razão que demonstra um certo sofrimento. E aí, cara, aquilo gera identificação imediata. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha o mesmo sofrimento que ela, eu já tive algum sofrimento análogo, portanto eu posso compreender ela, então gera uma empatia, e a empatia gera conexão, e aí eu vou assistir esse vídeo, interessante, muito interessante tudo isso que ela está dizendo. Então, essa característica de apresentar a realidade mais nua e crua possível também é uma característica muito interessante. Quarto ponto interessante sobre o Bukowski. Ele fazia a newsletter de 1950, lá de 1960, entendeu? O que era? Ele publicava coluna no jornal. Isso é carrossel no Instagram hoje. Isso é e-mail que você envia. E ele fazia, quinto ponto, todo santo dia, cara. O cara escrevia todo dia, não esperava inspiração, ele tinha rotina de escritor. Produtividade. E para nós que estamos no digital, não adianta esperar inspiração, a gente tem que fazer. Com inspiração, sem inspiração, boa ou ruim. Então a gente tem que criar o hábito de conseguir escrever ou publicar com constância. E é por isso que eu acho, minha recomendação, cara, você vai, de novo, vai ter palavrão, vai ter o cara atrás de mulher aqui, vai ter umas cenas meio malucas. Só que se você lê isso daqui pensando no estilo literário, isso vai te ajudar a escrever textos que viralizam na internet. O texto é tão potente que eu saí em 2022 de 60 mil para mais de 200 mil seguidores no Instagram só com carrossel. Só com carrossel. E agora, de novo, eu voltei a... Agora que eu tô tentando, né, já faz uns 6 meses que eu tô assim, ó, não, eu vou voltar pro Instagram, eu vou fazer direitinho. Eu não faço direitinho mais. Só que os textos que eu comecei a escrever, inspirado nesse estilo de escrita, é os textos que estão me levando longe de novo no Instagram. Então eu queria deixar essa recomendação para você. E se você quiser aprender a criar conteúdo, se inspirando em livros, usando o conteúdo dos livros e usar a inteligência artificial para crescer no digital, clica no link da descrição para conhecer a OPB School. É a minha escola onde eu te ensino tudo o que eu fiz para crescer no digital. Lembrando que eu cresci no digital sem ensinar a crescer no digital. Eu cresci primeiro, depois eu ensinei. Então agora eu continuo crescendo e ensinando, claro, mas eu passei anos ensinando a ler livro, curso de produtividade, antes de falar o que eu fiz para crescer. Então tá aqui se você também quiser crescer no digital, falando sobre qualquer tema que você quiser, na sua área de especialidade. A gente se vê por aí, tamo junto.